Salve espectadores do canal, mais um vídeo passando pela minha estante para aqueles de vocês que estão sempre curiosos de saber quais os livros que eu tenho aqui. Hoje a minha ideia é fazer um vídeo mais curto, já que os outros vídeos que eu fiz sobre os meus livros ficaram aí com uns 17 minutos. Acho que não é necessário tanto tempo assim, até porque fica meio cansativo. Então hoje eu vou mostrar apenas alguns poucos livros. Primeiro esses livros que estavam em cima aqui do cofre. O primeiro deles eu já fiz vídeo na semana passada, que é Os Assassinos, de Bernard Lewis. Eu peço que você verifique esse vídeo, que eu acho que ficou bem bacana. O outro livro, A História ou a Leitura do Tempo, de Roger Chartier. Esse livro já faz um bom tempo que eu li, eu acho que foi ali para meados de 2012, 2013, e eu escrevi uma resenha sobre ele no blog do Leitura Obrigatória. Futuramente eu quero fazer um vídeo sobre ele, por conta daquilo que eu já falei em outros vídeos, né, de transpor conteúdo do blog para o canal. Mas por enquanto, quem tiver curiosidade, eu recomendo que dê uma lida na resenha. É um livrinho bem curtinho, que tem artigos bem pequenos sobre temas diversos referentes à área da história. Heavy Metal Island. Esse livro foi escrito por Mark Levine, que eu não me lembro se ele é sociólogo, se ele é jornalista, mas ele é músico também. E ele passeou, digamos assim, por alguns países de maioria islâmica para entender como é a cena do heavy metal nesses lugares. Muito embora ele não fale só de metal, em alguns lugares ele fala sobre rap também. Os países que ele visita são Marrocos, Egito, Israel e Palestina, Líbano, Irã, Paquistão, e é isso aí. É um livro interessante porque, como ele não tem uma pegada acadêmica, ele parece mais um trabalho de campo, um trabalho jornalístico ou antropológico. Ele coloca trechos de entrevistas que ele fez com músicos de bandas desses lugares, tenta entender como é o panorama, como as questões políticas e religiosas do lugar influenciam no material das bandas e por aí vai. O que o Tio Sam realmente quer, de Noam Chomsky. Esse livro, que também é bem pequeno, também tem resenha no blog e eu também quero fazer um vídeo sobre, fala sobre a política externa dos Estados Unidos a partir de um viés imperialista e militarista, e aponta várias atrocidades que o governo dos Estados Unidos cometeu ao redor do mundo, especialmente do século XX, até porque esse livro é do século XX, se não me falha a memória. Eu acho que ele é de 95. Como ele é uma leitura muito curta, ele não é aprofundado, mas ele dá um panorama geral sobre a atuação dos Estados Unidos nesses países, né? A influência do imperialismo dos Estados Unidos, a influência militar, as atrocidades cometidas pelos contras ou pelos paramilitares treinados pelos Estados Unidos na América Central. Enfim, é um bom livro resumo para se ter contato com esse tema. Mas claro, não vai aprofundar nada. Xin Han, As Boas Mulheres da China. Esse livro, para ser sincero, eu comprei porque eu achei ele numa promoção e não sabia muito bem o que esperar dele. Então eu comecei a ler, li acho que uns 2 capítulos, e é basicamente um livro escrito por uma jornalista chinesa a partir dos vários relatos, cartas e entrevistas que ela fez com mulheres chinesas falando sobre os estupros, a violência doméstica, a situação das mulheres na China na década de 70, 80. Tem relatos bem pesados aqui, é um livro bem difícil de ler por conta das histórias que ela coleta, pelo menos até o momento ali onde eu li. Não é um livro muito grande, mas como não tem nada a ver com o que eu estou estudando no momento, eu tive que parar. E para quem se interessa sobre esse tipo de tema, ou quem gosta de história da China mais recente, eu recomendo. Acho que vale a pena a leitura desse livro. História Concisa da Revolução Russa, de Richard Pipes. Esse é um livro bem fora do comum sobre a Revolução Russa, porque quando você fala sobre esse tema, o que as pessoas esperam é um autor de esquerda, provavelmente comunista ou socialista, que vai fazer um livro que defende a revolução, que foca nos aspectos positivos. Isso pelo menos é o que o senso comum espera. Na verdade, o Richard Pipes é um autor americano, especialista em história da Rússia, que é um ferrenho anticomunista e que inclusive na década de 70, se não me engano, ele trabalhou para a CIA, para a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, como analista político, junto de outros acadêmicos que tinham como objetivo tentar prever os movimentos geopolíticos da União Soviética. Esse livro é uma versão resumida de um livro maior sobre a Revolução Russa que ele escreveu, que pelo menos até onde eu tenho conhecimento não saiu no Brasil. Essa versão sim. Tem problemas? Tem, mas é um bom livro mesmo assim. Eu acho que é interessante confrontar o material desse livro com livros que têm uma perspectiva positiva da Revolução Russa, para você conseguir formar uma opinião de forma mais adequada, vendo diferentes perspectivas desse evento que foi tão importante para o século XX. História Comparada, de José da Assunção Barros. Esse livro eu ainda não li, mas eu fui obrigado a comprar porque toda vez que eu esbarrava com ele em livrarias, eu ficava muito tentado a comprar. Mas aí eu dizia para mim mesmo, calma, relaxa,
relaxa, você não precisa desse livro agora, deixa pra quando você fizer uma pesquisa de história comparada, mas eu não aguentei. E quem acompanha o canal há mais tempo, os vídeos que eu passo pela minha estante, etc, deve ter percebido que eu compro muito mais livros do que eu leio. Esse foi mais um. Eu quero muito ler, quero ter tempo pra poder fazer isso, mas eu quero ter tempo pra ler vários livros que estão aqui, então eu não sei quando eu vou ler esse livro. Mas tá na minha estante porque é um assunto que me interessa muito. E é um livro estritamente teórico sobre história comparada. Chutando a Escada, de Ha-Joon Chang. Eu já fiz um vídeo sobre esse livro, eu recomendo muito que vocês assistam, porque esse livro não só é um livro muito bom, mas ele acende muitas discussões contemporâneas sobre políticas econômicas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O livro não é isento de críticas e lá no vídeo eu expliquei algumas das críticas que foram feitas a essa obra. Exterminismo e Guerra Fria. Esse livro, na verdade, tem vários autores. As pessoas costumam associar ele ao Edward Thompson. E se você viu aquele vídeo aqui do canal sobre quem é Edward Thompson, você deve ter notado que ele tem um histórico de militância antinuclear, por conta da ameaça de guerra nuclear durante a Guerra Fria. Esse livro é basicamente dedicado a isso. Além do texto do Thompson, ele tem textos de outros autores, como Noam Chomsky, Alan Wolfe, Mike Davis e outros. Disserta sobre as armas nucleares como força de dissuasão e de empreendimento do imperialismo, sobre o movimento pacifista na Alemanha, sobre as políticas de Guerra Fria, a consequência da Guerra Fria para países do terceiro mundo e por aí vai. Os próximos 3 livros são 3 livros da coleção Armas de Guerra da editora Abril. Eu não lembro quantos são, pelo menos aqui atrás diz que são 20. E eu comprei os 3 primeiros volumes que são dedicados à aviação. Espero que eu não tenha esbarrado aqui no microfone, porque eu achei eles bem baratos em promoção por aí e porque é um assunto que me interessa. War Posters, Weapons of Mass Communication. Esse livro aqui ele é dedicado a pôsteres de guerra, especialmente durante o século XX. E confesso que não tem muito texto não, é mais focado nos pôsteres em si. Mas tem textos, tem algumas discussões a respeito do assunto. E eu dei muita sorte de conseguir esse livro num bom preço. Ele custava R$120 no site de uma livraria bem conhecida aqui do Brasil. E aí quando eu fui viajar para São Paulo, eu acabei entrando no site dessa livraria e procurei por esse livro e ele estava por R$50, porque a capa dele estava danificada na livraria. Então eles abaixaram o preço por conta desses danos na capa. E aí eu consegui ele por R$50. Me dei bem. History of Nations, How Their Identities Were Forged. Eu não vou falar muito desse livro nesse vídeo, porque eu tô com umas ideias aqui pro canal e em que esse livro vai ser fundamental, então vocês vão saber mais dele no futuro, aguardem. Por fim, para encerrar esse vídeo, vem os meus livros do Eric Hobsbawm, ou pelo menos parte deles, porque eu tenho 1 ou 2 que estão lá na minha cidade natal. Sobre história, que é um clássico da historiografia, na minha opinião. Ele tem uns 20 capítulos mais ou menos, que discutem vários aspectos da pesquisa da história, da teoria da história, sobre assuntos bem diversos. E eu gosto muito da escrita do Hobsbawm. Ela é uma escrita leve e como ele era bastante erudito, ele tinha muito conhecimento sobre muitos contextos do mundo inteiro. Ele era um autor fascinante nesse sentido. É aquele cara que está discutindo um tema de um ponto de vista teórico e está pegando exemplos no mundo todo em várias épocas e trazendo para a discussão de um jeito que não soa jogado. Era um jeito eloquente, é uma demonstração de que ele sabia do que estava falando, pelo menos de sua maior parte. Isso foi uma coisa que sempre me fascinou no Hobsbawm e que eu sempre quis ter como um exemplo para mim como historiador. Enfim, é um livro que eu gosto muito e que eu acho que é altamente recomendado para todo mundo que estuda história. Globalização, Democracia e Terrorismo. Eu já fiz um vídeo sobre esse livro, o link está aqui embaixo e eu não vou repetir o que eu já falei sobre ele. Aliás, os livros desse vídeo, que já tem vídeo aqui no canal, os links vão estar todos aqui embaixo, então vocês podem ir ali embaixo e se divertir. A Invenção das Tradições, Eric Hobsbawm e Terence Ranger. Esse é aquele tipo de livro que todo mundo que faz história conhece. Não necessariamente todo mundo leu, mas todo mundo conhece. E certamente as pessoas leram pelo menos o começo dele, onde o Hobsbawm fala sobre a ideia de invenção das tradições. Eu já falei um pouco disso, acho que na parte 2 do meu vídeo de conceitos sobre nacionalismo. O link tá aqui embaixo, se não tiver, você procura a playlist de conceitos históricos e você vai achar lá no começo dela. É um livro que eu acho muito importante e é até interessante porque esse livro tem um capítulo bem famoso, que é o capítulo que mostra como os kilts escoceses são uma invenção muito recente, do século XVIII, XIX, mas que as pessoas acham que eles eram usados desde a
Idade Média, na Escócia, etc. Esse é o tipo de informação que às vezes se espalha na internet, acompanhado de títulos sensacionalistas como coisas que o seu professor de história não te ensinou, blá blá blá. Os historiadores estão discutindo isso há, no mínimo, uns 30 anos, se não mais. Então não ponham a culpa disso nos historiadores, até porque, convenhamos, o que é mais importante para um aluno? Entender a sociedade e o mundo que ele vive, ou saber que os escoceses não usavam kilt na Idade Média? Eu já fiz um vídeo sobre isso também, enfim, não vou me desgastar com isso. Acabei de anotar que quando eu mostrei a pilha de livros dos Hobsbawm, eu mostrei esse daqui que não é dele, já falo sobre. Nações e Nacionalismos desde 1780. Esse livro é um clássico sobre o estudo de nacionalismo, é uma daquelas leituras que quem estuda o tema tem que passar por ela, e é um livro que eu li em 2012, talvez, 2013, agora eu não lembro. E cheguei a reler algumas partes, as partes grifadas, no ano passado. Eu gostaria de fazer um vídeo sobre ele, mas eu não me sinto seguro de fazer um vídeo sobre sem reler o livro inteiro, porque, como eu falei, o Hobsbawm ele cita muitos exemplos, ele tem uma leitura fácil, na minha opinião, mas é um cara bastante erudito. Então, como é um livro todo teórico, é muito fácil você fazer um vídeo que deixa muita ponta solta ou até explica alguma coisa errada. Então, livros teóricos sempre são mais complicados nesse sentido. Portanto, eu vou esperar uma oportunidade que eu eventualmente tenha de poder reler esse livro inteiro. E para terminar esse vídeo, o livro que eu mostrei sem querer, O Mito das Nações, de Patrick Geary. O subtítulo dele é A Invenção do Nacionalismo. Esse livro é excelente. Eu não consegui ler ele inteiro, mas o pouco que eu li eu achei fenomenal. Ele discute a ideia de como nacionalismos são criados, que como tradições de caráter nacional também são inventadas. Já fiz a discussão sobre isso lá nos vídeos de nacionalismo, se você quiser ver. E ele aponta principalmente para os perigos do nacionalismo, de que como eles foram responsáveis, em certa medida, pela destruição da Europa, com a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. E aí ele busca mitos nacionais desde os bárbaros do Império Romano e por aí vai. Mitos fundadores europeus para demonstrar como muita coisa que se espalha com o mito nacional não se sustenta quando você analisa a história. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, mesmo sendo um vídeo mais curto e com menos livros. E, claro, não se esqueçam de visitar as nossas redes sociais aqui do lado, o blog do Leitura Obrigatória aqui embaixo e, principalmente, inscrevam-se no canal, porque isso é muito importante para a continuidade do trabalho que nós estamos fazendo aqui. Muito obrigado e até a próxima.